pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre relação entre os seres vivos. A gente já ouviu na última aula que a professora Simone deu, ela falou sobre esse assunto, sobre a relação entre os seres vivos, que ela pode ser uma relação positiva ou negativa. E a gente vai conhecer um pouquinho, né? Na verdade, vamos relembrar um pouquinho dessas relações. Então, há diferentes maneiras pelas quais um ser vivo se relaciona com o outro. Em certos casos, a relação é boa, em outros, não. As chamadas relações positivas são aquelas que os dois seres vivos envolvidos são beneficiados. As situações em que um deles é prejudicado são chamadas de relações negativas. A seguir, conheceremos um pouco mais a respeito dessas relações e como elas são classificadas. Então, a gente ouviu aqui em cima que positiva é quando as duas partes são beneficiadas. Negativa, quando só uma delas é beneficiada. Na imagem aqui abaixo, a gente consegue ver a relação entre a abelha e a flor. Ambas são beneficiadas com isso, tá? E na outra cena, o gato e o rato. A gente vê que somente um ali é beneficiado, que é o gato. A questão do rato acabar se tornando o seu alimento. E o livro traz algumas questões nas quais a gente deve responder. E a letra A faz a seguinte pergunta. Em sua opinião, a relação estabelecida entre a abelha e a flor é positiva ou negativa? E por quê? Então, por que será que a relação deles ali, entre a abelha e a flor, ela pode ser considerada positiva? Por qual motivo? E por qual motivo ali a letra B traz? Quem é beneficiado em relação entre o gato e o rato? A prof falou agora sobre essa relação. Então, quem está sendo beneficiado? Mais o gato ou o rato? E por quê que um deles está sendo beneficiado? A letra C. Você conhece outro tipo de relação entre os seres vivos? Qual? Ela é positiva ou negativa para os seres envolvidos? Então, você pode pensar em relação entre outros animais que você conhece. E você vai classificar se essa relação ela é uma relação positiva ou negativa. E vai dizer que seres são envolvidos e como isso acontece. Então, aqui nós vamos para as relações positivas. Aqui nós temos as abelhas, né? Que são classificadas entre as abelhas, que são operárias, e também a rainha e os zangões. E eles vivem em harmonia na questão de proteger e cuidar da sua colmeia. Também temos como exemplo, mais abaixo, as formigas e os cupins, que também vivem dessa maneira, cada um sendo ordenado para o seu serviço. Na imagem abaixo, a gente vê a questão da cooperação, onde animais de espécies diferentes vivem em harmonia. A gente tem o exemplo ali dos pássaros, vivem com os bois ali. O pássaro no boi, ele ajuda a tirar piolhos, carrapatos que acabam incomodando esse animal, onde ele não consegue retirar e acaba sendo alimento para o pássaro. Ali na segunda imagem também a gente vê a questão do jacaré com o pássaro palito, onde ele limpa e tira o resto dos alimentos que ficam entre os dentes do jacaré, tá? Então, a gente tem vários animais que vivem em cooperação. E a gente tem aqui o exercício que vem abaixo, o exercício 10 fala assim. Nos dois primeiros casos de cooperação, pode-se dizer que os pássaros também ficam protegidos? Por quê? O que você acha? Ele está protegido ali junto com um animal que normalmente ataca outros? Porque naquele caso ali ele não vai ser alimento desse animal. Então, se a gente pensar um pouquinho, ele acaba sendo beneficiado com isso também. Na 11, a imagem abaixo representa a relação existente entre um grupo de pássaros e um búfalo. E pede para você assinalar com um X a resposta que explica como os pássaros cooperam com o búfalo. Então, você tem três alternativas. Os pássaros se reúnem nas costas do búfalo para cantar e festejar com ele. O búfalo fica feliz por servir de ponto de descanso para as aves. E letra C, os pássaros comem os parasitas que estão na pele do búfalo. Essa ficou fácil, né? Próxima, a gente tem ali as relações negativas, onde mostra ali a questão do predatismo, né? Nós temos ali o leão, a questão com a zebra, a aranha que capturou uma formiga e a coruja que capturou um ratinho. Então, a gente vê ali que é uma relação negativa. Um dos dois animais acaba morrendo para servir de alimento para o outro. Então, isso é uma relação negativa entre esses animais. E ali embaixo fala assim, os predadores caçam para saciar a fome
e fazem isso intensivamente. Os seres humanos, porém, matam outras espécies conscientemente e muitas vezes sem necessidade. Os animais agem por instinto, tá? Já a questão do ser humano já não. Nós temos ali embaixo o parasitismo também, onde tem uma imagem de um carrapato, uma pulga e uma lombriga, que são animais que se aproveitam também, né, de uma maneira não tão legal dos animais ou até mesmo dos seres humanos. E alguns exemplos de mosquitos a gente tem ali, onde eles se aproveitam do sangue, né, tanto humano quanto de animais, para sua sobrevivência. E nós temos as perguntas. Essa relação é positiva ou negativa? Tá? Ali, quando a gente fala da imagem anterior do boi ali, nós podemos dizer o quê? Dos pássaros nas costas do boi, se aquilo ali é positivo ou se é negativo. Na letra C, pede para você pesquisar a respeito de outros seres vivos que mantêm esse tipo de relação e registre aqui suas descobertas. Então, existem vários outros animais que vivem dessa maneira de cooperativa, de um cuidar do outro, de um ajudar o outro, tá? Então, você faça essa pesquisa, procure o animal que você mais gostar, que vive dessa maneira, e escreva aí no seu livro. Então, é isso por hoje. Caso você tenha dúvida, é só procurar a prof. Beijos, tá? Tchauzinho e até a próxima.